O centro foi fundado em 15 de junho de 1920. Olha só que coisa linda, é uma época, é um tempo, né? Então, quem puder participar desse encontro no próximo domingo, né? Nós, desde já, agradecemos, né, a participação de quem puder estar presente. Vamos, então, à nossa prece, que hoje a palestra é a cargo da Valéria, né? Um tema bastante interessante. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro, por mais esta oportunidade. Que possamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A chuvinha chegou, né? É necessária também, que a gente sempre precisa dela. Então, tem pão para ela apareceu hoje, né? Bom, e eu escolhi um tema hoje para a gente conversar um pouquinho, para a gente refletir, que é o desafio de confiar, né? Porque, meus queridos, a gente sabe que a nossa existência como espíritos, ela não é fácil, né? Nós estamos aqui para evoluir, para crescer moralmente, para se desenvolver inteligência, mas tem momentos que a gente sabe que não é fácil, né? Que a gente duvida, que a gente tem as nossas crises de confiança, de fé na gente mesmo, em Deus e no nosso semelhante, né? A gente passa por isso. E a Ângela falando, né, da nossa casa aqui, que vai completar 105 anos, imagine o desafio que não foi para os nossos queridos, alguns têm a foto ali no cantinho, de confiar nesse trabalho. E quando eles começaram lá, 105 anos, eles tiveram que confiar muito, né, na espiritualidade, neles próprios, para começar esse trabalho dessa casa, né? E confiar que alguém ia continuar esse trabalho, porque a gente sabe quantas instituições, quantas casas que são voltadas para o bem, para o serviço, no bem, para o trabalho, muitas vezes elas não têm continuidade, né? Elas fecham as portas e a gente continua firme aqui, claro, com todos os desafios que a gente enfrenta, com todos os desafios, a Ângela estava falando lá do Laje, né? Que o desafio que eles também enfrentaram, porque foram eles que fundaram o Laje, né? Foi o Centro Espírita Friburguense, foram eles que nos tempos idos, vendo a necessidade das pessoas em terem um lugar para ficar, criaram um abrigo, que hoje é o Laje, que é uma instituição que vai completar agora 96 anos. Né? E o Centro Espírita Friburguense 105. Então a gente vê a proximidade e a gente vê também o desafio que é confiar, né? A gente já tendo a oportunidade, eu e a Josiane, né, Rogério? A gente foi convidado para fazer parte da diretoria do Laje, né? O que muito nos honra e, né, nos chama ao compromisso, mas de ver os desafios que aquela casa enfrenta, né? Porque a gente escuta falar, mas quando a gente começa a fazer parte e a gente está ali, né, trabalhando e no dia a dia, a gente vê o quanto tem que se confiar, que às vezes não sabe como é que a gente vai terminar o mês, como é que vai pagar uma conta. Por isso a importância dessas festas, não só para arrecadar, né, o dinheiro, a verba necessária, mas também para a alegria daqueles nossos queridos que estão lá. Vocês não podem imaginar, né, a alegria que eles têm de receber as pessoas, né, de sair um pouco daquela rotina. Esse ano a gente já teve a oportunidade de sair com alguns, né, moradores de lá e ir desfilar no carnaval, né, um bloquinho de carnaval. A gente desfilou com alguns no dia 16 de maio. Então até hoje isso repercute, eles comentam. Então a gente vê o quanto a gente tem esse desafio na nossa vida pessoal, nas causas que a gente abraça, né, que a gente precisa confiar. E nem sempre a gente tem aqueles momentos que a gente está com a nossa confiança ali 100%, né? E aí me lembra aqui a música do querido Gilberto Gil,
que fala andar com fé. Hoje mesmo de manhã eu estava escutando, ele fala, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Mas a nossa falha, e falha com muita constância, né? Porque tem momentos, principalmente quando a gente está ali num momento de decisão, de aflição na nossa vida, a gente muitas vezes se desespera e a gente acha que aquele problema não tem solução, que a gente não vai resolver aquilo, né? Esquecendo que tudo passa, né? Todos os momentos felizes, todos os momentos tristes, eles vão passar, né? E a gente precisa confiar. Na última ocasião que eu tive aqui, no mês passado, eu trouxe o tema para a gente estudar sobre Deus, né? E aí a gente, né, tá lá no YouTube, no Facebook, para quem quiser assistir, a gente falou, né, da inteligência suprema, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. A gente falou um pouquinho dos atributos de Deus, da sua infinitude ali, do infinito da sua perfeição, né? Do infinito do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia. E muitas vezes, para nós ainda que temos essa fé vacilante, até pela nossa condição ainda, né, de espíritos inferiores, de espíritos ainda pouco esclarecidos em inteligência, em moralidade, nós ainda estamos nessa condição. A gente tem dificuldade de entender Deus, a gente acha muito longe, né? Nós, para Deus, realmente há uma grande distância. Mas Ele está ali o tempo todo a nos ajudar. E foi com a permissão dele, né, que lá os espíritos veio trazer o espiritismo, para que a gente pudesse já refletir e ser conduzido num outro caminho, numa outra forma de ter fé, numa fé raciocinada, numa fé que a gente pode questionar, né? Obras maravilhosas que estão ao nosso alcance, para que a gente estude, para que a gente reflita, para que a gente aprenda nesse processo nosso, né, até fé, até amor, a entender o contexto de onde nós estamos, né? Nós estamos aqui, vou botar até mais para cá que o Luiz sempre lembra, ó, onde nós estamos, né? Vai aqui, ó, onde nós estamos, vou botar aqui, né, Wagner? Tá bom aqui? Não, a gente tem que perguntar, porque agora, né, tá tudo, então a gente tem que ver aqui para não atrapalhar. A gente está aqui, ó, encarnado nesse pequeno grão de areia, né, nesse lindo grãozinho de areia, porque dentro aí das galáxias, do universo, a nossa Terra é um grãozinho de areia, né? É um pontinho, quase que a gente não consegue ver. Mas aqui é importante, porque aqui nós estamos agora, aqui encarnados, com essa oportunidade de aprender. Mas nós sabemos que não é um mundo onde a felicidade reina, onde o bem predomina. Não. É um planeta dentro da classificação dos mundos de provas e expiações. O que quer dizer isso? É um planeta que é para a gente vir sofrer, que a gente está sendo castigado? Não. É uma escola que é apropriada ao nosso entendimento e ao nosso conhecimento, onde o mal ainda prevalece. Por quê? Porque esse mal, essa ignorância que nós temos acerca das coisas, da vida, né, ainda faz parte de nós. Nós temos muito mais ainda egoísmo, orgulho e vaidades a vencer. Isso faz parte, esse é o nosso momento, né? Mas nós estamos aqui exatamente numa oportunidade maravilhosa de aprender, de nos repararmos, porque nenhum de nós que está aqui encarnado está aqui esquecido, está aqui abandonado. Porque se a gente não entende e a gente não se aprofunda nesse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós vamos sim ficar desesperados, né? Desesperançados, porque a gente vê o panorama do nosso mundo e não é o melhor dos panoramas, né? Há tantas guerras, há tantas disputas, há tanta doença, tantas coisas que a gente vê e que a gente fala, meu Deus, né? Que a gente até duvida. Como que a gente vai trabalhar a nossa fé vendo tanta coisa, né, que a gente julga, que nos faz sofrer? Mas a gente tem que entender que todos nós que estamos aqui encarnados, nós estamos numa oportunidade maravilhosa
de aprender, de reparação. Porque se hoje nós estamos sofrendo, não há ninguém que nos impôs essa situação. Fomos nós mesmos que a criamos. Se não foi nessa vida, foi numa vida anterior, foi numa existência anterior. Porque nós estamos aprendendo ainda a usar o livre-arbítrio. Né? Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que entender que o livre-arbítrio ele é limitado à nossa condição de compreender as coisas. Né? Nós temos liberdade para pensar, para agir, mas os espíritos nos ensinam que também nós temos responsabilidades, né? Com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com as nossas atitudes em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. Então, ser espírita é um grande desafio, né? É um desafio grande, é uma oportunidade maravilhosa. E a gente ter esse conhecimento nos traz um pouco de sossego, nos traz um pouco de paz, não de acomodação e de achar, não, o mundo é assim mesmo, as pessoas têm que sofrer, não. O que eu posso fazer? Aonde eu posso contribuir no bem que faz falta no mundo? Né? Com as minhas preces, com os meus pensamentos, com a minha profissão, né? Eu me dedicar a um trabalho voluntário, né? Aonde eu posso? Que causa eu posso abraçar? Onde eu posso fazer o bem? Né? E a gente sabe que as oportunidades não faltam, né? Basta a gente ter vontade firme, né? E aí, depois dessa reflexão aí, eu fui lá no Google, né? Mas antigamente a gente, para saber de alguma coisa, a gente tinha que ir na biblioteca, né? Fazer pesquisa, né? Era um acontecimento, né? Alguns aqui não devem nem ter pegado isso, né? Mas eu peguei. Mas hoje a gente tem ali na mão, né? A gente bota lá no Google. E aí eu falei, gente, vou ver aqui o que tem no Google sobre ser espírita. Né? Botei lá, o que é ser espírita? Botei lá no Google. E aí veio umas definições que eu achei muito interessante para a gente pensar aqui, né? Então, como eu já disse, né? É um desafio, uma responsabilidade íntima, né? Ser espírita, né? E aí tá lá as definições que eu vi no Google. Primeiro, é uma busca constante por evolução espiritual. É uma busca constante por evolução espiritual. Ou seja, é um trabalho eterno. É um trabalho constante, porque nós somos espíritos imortais. Nós não vamos deixar de existir, né? Esse corpo, sim, né, passa pelo processo da morte, vai voltar aí, a matéria volta para a matéria, mas nós espíritos não, nós não vamos desaparecer, né? Então é uma evolução constante e nós estamos evoluindo aqui quando nós estamos encarnados e vamos continuar evoluindo quando retornarmos ao plano espiritual. E de acordo com as nossas necessidades, nós vamos reencarnar na Terra ou em outros planetas, até que a gente se depure, até que a gente mereça ir para um planeta superior. E assim, de grau em grau, a gente vai evoluindo, né? Então é uma busca constante por evolução espiritual. O objetivo principal é a transformação moral. Esse é o nosso principal objetivo do espírita, transformação moral, né? Também é constante, porque a gente também está o tempo todo se transformando, né? E também nos acolher, né? Enquanto ainda inferiores, enquanto ainda nessa situação. Porque à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai tomando consciência, né? A gente vai melhorando, buscando fazer outras escolhas. Porque quando a gente faz uma escolha equivocada, né? A gente usa mal o nosso livre-arbítrio, a gente sofre as consequências, né, desse mau uso. E à medida que a gente vai evoluindo e aprendendo, a gente vai fazendo escolhas melhores, mais acertadas. Então a gente deixa de sofrer tanto também. Até uma hora que a gente chegue e aquilo se torna tão insuportável. Meu Deus, eu quero tantas mudanças na minha vida, mas tá tudo sempre igual.
Porque a gente espera muitas vezes que as circunstâncias externas mudem, que fulano mude. Ou não é assim, né? Às vezes a gente está no nosso ambiente familiar, ali onde é o nosso laboratório mesmo de aprender a amar, de aprender a ser caridoso, e a gente cobra do outro uma mudança. Você tem que mudar, você tem que isso, você tem que aquilo, ou no nosso local de trabalho, ou na sociedade, a gente critica a atitude do outro. Só que, meus queridos, a gente não tem essa capacidade. A gente tem dificuldade de mudar a gente. A gente tem dificuldade de se aceitar enquanto egoísta, enquanto orgulhoso. A gente tem essa dificuldade de mudar. Por que a gente se acha no direito de cobrar do outro? Não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Né? As experiências, as pessoas, elas são as circunstâncias da vida para que a gente aprenda a fazer diferente. É desafiador, né? Então, o objetivo principal é a transformação moral. Outra, que é ser espírita, a prática da caridade. Praticar a caridade. Mas o que é a caridade? Porque quando a gente fala essa palavra caridade, a gente acha, não, eu dou roupa, eu dou alimento. Mas é a caridade como a entendia Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. E qual é essa caridade? O que é essa caridade? Ela abrange benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo fácil, né? Nem tanto. Mas essa é a caridade. A caridade, né? Aqui nessa pilastra, que aqui a gente hoje não consegue ver por causa dessa cobertura, tá aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Porque não há salvação. Não há como a gente evoluir. Não há como a gente aprender a amar se a gente não amar o nosso próximo. Se a gente se entende limitado, por que a gente cobra do outro uma perfeição que a gente não tem? Né? Então, ser caridoso é isso. É ser paciente, é perdoar as ofensas, né? É ter essa empatia com o nosso semelhante. Isso são coisas muito desafiadoras. Porque a gente, no nosso amor próprio, no nosso egoísmo, a gente se fecha e acha que só a nossa forma de pensar é a certa. Que a gente tem solução para a vida do outro. Mas o outro, às vezes, não está vendo nada do que a gente está vendo. Né? Diante de uma situação, as pessoas olham de uma forma diferente. Né? Se a gente apresentar um problema aqui, cada um de nós vai trazer uma solução, vai falar alguma coisa, vai perceber alguma coisa. Né? Nós somos diferentes. Nós temos experiências diferentes na vida. Somos espíritos imortais que já vivemos muito, que já passamos por muitas coisas. E nós trazemos tudo isso em nós. Então a maneira, às vezes, como a gente vê o mundo, não é a maneira como o outro vê. E a gente pode nem concordar, mas a gente tem que respeitar. Não querer impor sempre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Isso ainda é fruto da nossa arrogância e do nosso egoísmo. Prática da caridade. Outra, estudo e reflexão. Estudar, sim, a doutrina espírita. Nós temos ali, ó, todos os livros, revista espírita, né? Vir a palestra é ótimo, é importante, mas também vir estudar, tirar um tempinho aí para se dedicar, né? E não vem com essa história, eu não tenho tempo. Rogério aqui começou durante a pandemia um estudo de todas as obras, que durou aproximadamente 4 anos, né, Rogério? 4 anos, né? Estudou ali, que é o Espiritismo, todas as obras. E 15, 20 minutinhos por dia. E às vezes a gente perde horas na internet, no Facebook, no Instagram, vigiando a vida dos outros, né? Fofocando, postando, gasta o nosso tempo, passa assim, ó, como a gente nem, meu Deus, já passou. A gente perde às vezes até os compromissos da gente ali, né? Querendo saber ali daquelas situações. Não que não tenha coisa boa, tem coisa boa, tá? Porque eu também uso, mas a gente também tem que aprender. Mas quanto tempo às vezes a gente perde com futilidades, com coisas inúteis, e a gente podia dedicar 15, 20 minutos por dia para a gente estudar, para a gente aprender, é importante. Sem estudo, a gente não adquire conhecimento. Nenhum de nós que exerce as nossas profissões chegou até elas sem aprender.
sem passar pela escola. Então, a doutrina, ela requer, sim, dedicação, estudo. Nós, na terça-feira à noite, a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no iniciozinho do Livro dos Espíritos. E como está sendo gratificante. Né? Eu já estudo há algum tempinho, mas tem coisas ali que parece que agora que eu estou começando a entender. Agora isso está fazendo sentido. Porque quantas vezes, né, cada vez que a gente estuda, a gente está diferente também. A gente está mais maduro, a gente é capaz de entender coisas ali nas entrelinhas que a gente não via. Então é importante, né? Estudo e reflexão. Ser espírita é a vivência da sua fé, é a vivência da fé em sua vida, buscando a transformação interior e o bem-estar da sociedade, né? Vivência da fé, buscar a transformação interior e o bem-estar da sociedade. Nós não podemos evoluir e achar, não, eu estou evoluindo, estou fazendo a minha parte, cada um que faça a sua. Não, nós fazemos parte de uma sociedade. Cada um de nós é um elemento importante. As nossas atividades profissionais de trabalho são importantes, porque a facilidade que eu tenho, o outro não tem. Então nós precisamos uns dos outros. Todos são importantes e necessários. Todos. Né? Então é promover, sim, o bem que a gente possa para melhorar o coletivo. Porque enquanto a gente ainda fica com esse pensamento pequeno, orgulhoso de querer o melhor para mim, o melhor para minha família, e o meu vizinho é que se lasque, a gente não vai para frente, queridos. A gente não vai transformar esse mundo aqui. Porque esse mundo não vai ser transformado por cataclismos. Não, eles acontecem ainda, né? Porque a Terra é viva. Então ela está em processo constante de transformação. Mas não é a transformação física, não. É a transformação moral. De quem? De nós que estamos aqui. Porque a gente quer uma sociedade justa. A gente quer uma sociedade igualitária, menos egoísta, mais empática. Mas aí cabe a pergunta, eu estou sendo assim? Eu estou sendo uma pessoa mais empática? Ah, Valéria, mas aí a gente faz papel de bobo, porque a maioria é desonesto, a maioria não está nem aí. E o que nós podemos fazer? Nós somos espíritas, queridos. Nós temos responsabilidade. Por isso que eu disse que ser espírita é um desafio. Porque nós temos a oportunidade de entender diferente. Então, quando nós retornarmos ao plano espiritual, que nós fizemos o nosso exame de consciência, que não vai ter ninguém lá para nos julgar, não. Somos nós. Quando a gente pensar nas oportunidades que a gente deixou passar, porque o outro não faz, faça você. Se você quer ver a mudança no mundo, né, como Gandhi dizia, eu acho que é Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não fique esperando o outro fazer, né? E aí, eu vou me apropriar das palavras do Rogério, que eu gosto muito quando ele fala, ser espírita é se propor ir além, é fazer o inabitual. Adoro quando ele fala isso. Adoro, porque ele me desafia. Eu falo, Valério, o que você está fazendo de inabitual? Né? O que você está fazendo que não é comum? O que você está fazendo de raro, de inusitado na minha vida? E aí às vezes fica assim, nossa, eu não estou fazendo nada. Estou reclamando pra caramba, mas eu não estou fazendo o inabitual. Que é o quê? Tá no meio de um monte de corrupto, seja honesto. As pessoas falam mal dos outros, não esteja mais nesses lugares. Não compactue com isso. Não compactue com notícias, com fake news. Não compartilhem coisas para atormentar, meus queridos. Nós não precisamos de mais tormento. Nós precisamos de bom senso. Precisamos ser racionais. E entender que às vezes uma fofoca, uma fake news, uma coisa que a gente divulga, prejudica as pessoas. Os espíritos falam no livro dos médiuns, né, que tinham duas irmãs que estavam sendo muito atormentadas por um espírito desencarnado, por manifestações físicas,
que as roupas dela eram sempre encontradas rasgadas, sempre eram atiradas pedras no telhado e elas procurando saber o que era, até que esse espírito foi evocado. E aí ele fala, não, na época que eu estava encarnado, eu era uma pessoa que vivia ali numa condição de rua e elas me atormentavam muito, né? Então eu estou fazendo isso porque falta para elas a caridade, mas é a caridade da língua. Caridade da língua, né? Porque a maledicência, né? A gente não sabe às vezes o prejuízo que é ser maledicente, né, inventar coisas a respeito das pessoas, e a gente tem aí, gente. A internet está aí, ó, o tempo todo, né? Então não seja esse divulgador, não seja essa pessoa que quando tem um acidente para tirar foto, em vez de perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Eu estou falando alguma coisa que a gente não vê todos os dias? E aí sai espalhando aquilo em rede social. Para ali para ajudar. Quando você vê, se você não puder fazer nada, faz uma prece. Pede ao anjo da guarda daquela pessoa para auxiliar, para ajudar. Não seja um divulgador da desgraça, porque isso já tem demais. Vamos procurar fazer o inabitual. Coisas pequenas, sabe? De ser educado, de cumprimentar as pessoas, sabe? Bom dia! Gentileza! E às vezes a gente acha que isso está fora de moda. E às vezes a gente cumprimenta as pessoas estão tão desacostumadas que elas não respondem. Uma pessoa doida está me dando bom dia, né? Mas é assim, né? A gente não vê as pessoas. A gente age de uma forma tão automática, né? Como disse o Rogério, dá o lugar para a pessoa sentar no ônibus. Coisas do dia a dia, né? É que o Rogério falou muito bem na semana retrasada. É ser espírita e ser cristão do portão para fora. No dia a dia, na nossa convivência em sociedade, no trânsito, né? Ser gentil com as pessoas, né? Os desafios que a gente tem aí diariamente na nossa vida de relação com a nossa família, no nosso ambiente de sociedade, né? Fazer o inabitual, que a gente sempre pense nisso, né? Por que às vezes as pessoas vivem, às vezes, pessimistas? Porque tem pensamentos negativos, tem pensamentos ruins. Não é, gente, que a gente vai fingir que as coisas não existem. A gente sabe que a gente está aqui. E a gente sabe que tem coisas que, infelizmente, a gente não pode resolver. Mas o que está ao nosso alcance é nosso dever. Promover o bem, fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Ah, mas eu faço e o outro não faz. Problema do outro. A gente não vai evoluir pelos outros. Nós temos que nos preocupar com a nossa transformação. E quando a gente muda, a gente passa a ser ali um exemplo às vezes, né? Plantar uma sementinha, uma coisa que você fale com a pessoa e aquilo vai ficar ali, né, na mente da pessoa, nos pensamentos da pessoa, até fazer aquilo florescer, né? Às vezes são pequenas coisas. Às vezes um bom dia, um abraço, algo que a gente faça pelo outro, faz a diferença no dia da pessoa, né? Mas às vezes a gente fica naquela pressa, naquele mau humor, né? Naquela agitação e a gente deixa essas oportunidades passarem, né? Então a gente tem que estar atento. E muitas vezes, né, na nossa vida, é isso aí, fazer o inabitual é ter fé. É ter fé. Porque a gente tem que ter aquela confiança em Deus, aquela confiança de que as coisas estão acontecendo da forma certa. Tudo tem o tempo. A gente estava aqui falando, né, de algumas situações que a gente passa, né, ao longo da vida, que a nossa casa aqui passou, situações, né, administrativas e coisas que demoram, né? E a gente vê que tudo tem o seu tempo. Na quinta-feira, vou dar um exemplo, né? Eu falei que o abrigo vai completar 96 anos. E na quinta-feira, nós tivemos na Câmara dos Vereadores uma sessão que foi muito legal, foi emocionante, né? Quem estava lá sabe, vai saber o que eu estou falando. O terreno onde o Laje, né, está lá, pertence ainda à municipalidade. Foi, né, doado lá em 1927 pela municipalidade para que, né, os queridos ali começassem a construir lá.
mas isso ainda estava, né, o abrigo não tinha escritura, né? E há uns 2 anos a gente teve uma situação, que eu comentei até com o Rogério, que do mal, das coisas que às vezes a gente vê ali, que a gente leva uma chacoalhada, sai um bem. Né, teve um movimento, não sei se todos ficaram sabendo, mas que a prefeitura queria tomar uma parte do terreno para desapropriar, e aí teve uma união ali né, dos espíritas, da sociedade friburguense, e aí, né, a coisa não foi à frente. E aí teve um vereador que fez um projeto de lei, né, e que entregou à municipalidade para a gente definir isso. E aí a gente teve a votação na quinta-feira, né? E todos os vereadores que estavam lá, os 18 vereadores, aprovaram por unanimidade a doação daquele terreno, de tudo lá, para o Laje. Né? 96 anos depois. Né? E um deles ainda falou, demorou só 100 anos. Mas tudo na sua hora certa. A espiritualidade age, meus queridos. Nós não estamos abandonados, é porque nós, na nossa inferioridade, na nossa dificuldade de entender, né, o amplo, a gente se limita só àquele momento da dor, do sofrimento, sem entender que aquilo faz parte de um contexto muito maior, que muitas coisas que nós estamos passando aqui, nós escolhemos passar quando nós estávamos no plano espiritual. Porque nós sabíamos que aquilo seria importante para a nossa evolução espiritual. Então ninguém aqui está esquecido. Né? E muitas horas em que a gente se desespera, em que a gente perde mesmo essa confiança e essa fé, a gente tem que pensar nessas coisas, a gente tem que se harmonizar, a gente tem que entrar em prece, sabe? E pedir ajuda, porque a gente é muito ajudado. E às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer. E da maneira como a gente quer, né? Não é assim que funciona. Porque a espiritualidade, o nosso amigo espiritual sabe que às vezes é preciso deixar uma situação muito desconfortável para que a gente mude a direção, para que a gente procure outra rota, né? E são advertências que nós pedimos. Quando eu estiver saindo da rota, dá aquela puxadinha de orelha. Me dá aquele aviso, me ajuda. E a gente consegue, né? E eu, essa semana, passei por um momento desse, né? E aí eu fui caminhar, fui dar uma caminhada lá naquele paraíso, que eu não sei se todos conhecem. Se não conhecem, vão, que é lá o Country Club, né? Aquela beleza lá. Fui lá porque eu estava precisando ali, tá nesse momento assim que você... Né? Às vezes a gente pensa assim, te dá vontade de chutar o pau da barraca, ou chutar o balde, mas não adianta, que depois a gente tem que buscar o balde, né? Uma amiga uma vez me falou isso, falou, não adianta querer chutar o balde, porque depois você vai ter que ir atrás do balde. Então, desiste disso. E aí eu fiquei, né, ali sentada e no meio daquela natureza, observando, né, aqueles animais, aquilo ali, aí me veio uma intuição, uma frase que eu até anotei para não esquecer. Tudo no mundo é uma questão de confiança. Eu fiquei ouvindo essa frase, fui intuída. Tudo no mundo é uma questão de confiança, né? Então eu fiquei prestando atenção naquilo, naquelas palavras, refletindo. Eu falei, já sei o que eu vou falar domingo. Vou falar sobre confiança. Porque a gente precisa, né? Porque quando a gente faz palestra, a primeira pessoa que precisa da palestra somos nós mesmos, que fazemos a palestra. Porque nós estamos aqui também aprendendo, também necessitamos. Ninguém aqui é perfeito, não se iludam quanto a isso, né? Porque às vezes a gente chega, deve ser tão boazinha. Não é. Sou imperfeita, mas estou tomando consciência disso. Estou buscando fazer minha parte, né? Então, se alguém me vê fazendo alguma coisa que não deve, queridos, eu sou imperfeita, né? E tá tudo bem. Também custei para admitir isso, né? Porque a gente também não gosta de admitir, não, tem que ser perfeitinho, tem que ser tudo certinho. Bobagem, ilusão, né? Então, tudo no mundo é uma questão de confiança, né? E aí fiquei pensando, né? Se é que a gente pode pensar nisso, nos níveis de confiança que a gente tem que aprender a ter. Primeiro, em quem que a gente tem que confiar? Né? Em Deus, né?
Porque é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é infinitamente justo, bom, misericordioso. Então ele não pode ter criado a gente para dar errado. Ele não pode ter criado a gente para botar a gente aqui, se vira aí, sofre. Vocês estão... Não. Não. Ele cria leis perfeitas. E o que nós estamos fazendo na nossa evolução espiritual é nos alfabetizarmos nessas leis. Aprender sobre essas leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência. Só que a gente vai, sabe, abafando aquilo ali, a gente vai fingindo que não está vendo. Não, mas é tomar consciência. E também não é um processo fácil, né? Não vamos achar que não tomar consciência é fácil, não. Não é, também não é. Autoconhecimento e reforma íntima não é uma coisa banal. Não. Porque dói muitas vezes a gente se entender, né? A gente buscar uma ajuda, uma terapia, né? Ajudar aí, que a ciência está aí para nos ajudar. E aí, às vezes, quando o terapeuta ou alguém ali fala alguma coisa, fala: não, eu não sou assim. Não, eu não sou desse jeito. E aí, quando a gente vê que dói bastante. Mas é necessário. Porque se a gente não se conhece, a gente vai vir para cá, vai encarnar, desencarnar, encarna e vai ficar nessa. Porque a gente não está fazendo o nosso dever de casa, né? Mas também é ter amor com a gente, né? É entender que tudo é um processo. Que a gente está aqui evoluindo, que a nossa finalidade é sempre evoluir, né? E inteligência e moralidade é esse o nosso objetivo. Depois, confiar em si mesmo. Ter a confiança no nosso potencial, né? Eu disse aqui que nós somos ainda espíritos inferiores, com muitas dificuldades, com muitas questões para acertar diante da lei divina, mas nós temos muitos potenciais também. Nós podemos aprender a amar, claro, dentro da nossa capacidade ainda limitada. Nós podemos aprender, sim, a ser caridosos. Nós podemos aprender todas essas virtudes. Mas isso é um processo. E tem uma qualidade, tem uma virtude que é fundamental para isso. Humildade, né? Que também é outra coisa desafiadora. Ser humilde, né? Porque ser humilde é você realmente reconhecer o seu limite, reconhecer que você não sabe tudo, reconhecer que você é um espírito ainda imperfeito. Mas não é uma imperfeição definitiva, não. Nós somos seres espirituais, imortais e perfectíveis. Nós podemos sim trabalhar todas essas sementes do bem, do amor, da caridade, está tudo em nós. Só que nós também temos que abafar umas, né, deixar de ser egoístas e orgulhosos e procurar trabalhar essas virtudes da humildade e reconhecer isso. Realmente, eu tenho dificuldade nisso. Isso aqui me tira do sério, né? Isso aqui é meu calcanhar de Aquiles. Cada um tem o seu, né? Mas é reconhecer, não, eu tenho isso. Então, é igual a gente quando pede a Deus nas nossas preces paciência, né? Ah, meu Deus, me dê paciência, né? Eu sempre digo que não vai chegar um embrulhinho na nossa casa com paciência, né? O que vai acontecer? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede também, né? Paciência. E aí vão acontecer inúmeras situações na nossa vida que vão nos desafiar a fazer o quê? A ter paciência, né? Situações, pessoas. E aí nós vamos ter a oportunidade. Você quer essa paciência? Vamos ver se você vai ter paciência. Para esperar o que você quer, para entender que tudo tem o seu momento, que às vezes por mais que a gente faça, aquilo não vai acontecer daquela forma, naquela hora, porque a gente acha que as preces da gente não são ouvidas, né? Ah, eu queria tanto isso. Parece que acontece tudo o contrário. Mas é exatamente, às vezes, no contrário é que está a oportunidade da gente se exercitar na paciência, né? Na oportunidade de lidar
Eu quero ser mais caridoso. E aí os desafios também vão aparecer para que a gente seja caridoso, para que a gente tenha paciência com o nosso semelhante, para que a gente exerça a nossa caridade, né? Tudo isso. E o terceiro nível de confiança é no próximo, né? Porque tá lá, amar ao próximo como a si mesmo. Então esse trabalho começa em nós. Esse amor, essa caridade, esse acolhimento que nós temos que ter, né? E um dia desse eu estava assistindo uma entrevista e que a pessoa, né, estava sendo um espírita sendo entrevistado, e aí a pessoa que estava entrevistando falou assim: vocês espíritas têm essa questão, né, de se cobrar muito, né, de levar muito a sério essa questão da reforma íntima. Isso às vezes até é causa de nos adoecer, né? Porque a gente fica tão assim e, né, a gente ainda não tem capacidade para deixar de ser assim. Pouquinho a gente já pode. E aí esse espírita falou: mas para isso existe ajuda, né? Vai fazer terapia. Aliás, ele disse: todo mundo tinha que fazer, né? Todo mundo tinha que fazer terapia. Tem mesmo. Porque a terapia é uma das ferramentas de autoconhecimento. Porque a gente às vezes vai para terapia procurando algum responsável, né? Ou a gente age na nossa vida sempre querendo achar um responsável. Fulano agiu assim, então eu agi assim. A gente quer sempre terceirizar. E aí quando a gente começa a ter consciência que não é o outro, sou eu que tenho que mudar. Porque eu já falei aqui que a gente fala da família, né? Porque minha família é um problema. Só tem gente complicada. E aí eu sempre me faço essa pergunta e fico me observando. Falei: será que sou eu que não sou o problema? Que a gente fala que todo mundo é o problema e a gente se acha sem problema. Às vezes o parente difícil é você, sou eu. A gente sempre acha que é o outro, né? A ovelha negra. Talvez a ovelha negra seja você. Talvez seja você o instrumento ali da desordem. E às vezes a gente não se percebe. Consegue entender a importância e o desafio de se conhecer? Né? Porque a gente passa a ser responsável. E a doutrina espírita nos mostra isso com muita clareza, sem equívocos, da nossa responsabilidade, né, em se dizer espírita. Porque não adianta a gente chegar lá no plano espiritual e a gente fazer o nosso exame de consciência. E aí a gente vai ver, realmente eu dei mole, não devia ter feito, como diz a Ângela, eu fiquei marcando passo, né? Eu não fiz o inabitual, eu não busquei, né? E para ir, que a gente já está se encaminhando para o finalzinho, vou ler 3 trechinhos aqui, em 3 capítulos diferentes do Evangelho, só para a gente, né, encerrar aqui a nossa reflexão da noite. Lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no finalzinho, onde fala, no final dos bons espíritas, está lá o seguinte: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Ou seja, é meia exceção aqui, né? Estamos caminhando para lá, mas ainda não estamos aqui. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Esforço, gente. Né? Os espíritos dizem essa palavra aqui. É esforço, é trabalho mesmo. Né?
Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade, né? Então, como é que a gente vê que a gente está no caminho certo? E será que eu estou me esforçando mesmo como eu deveria, né? Então, fica aí as reflexões, né? Outra passagem aqui no capítulo 19, que o Rogério gosta muito, né? Que fala sobre a fé. A fé transforma montanhas. A fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda se operam milagres de caridade, de devotação e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não chegaste a vencer. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e que se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamariam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, né? A fé divina, sim, mas a fé humana, a fé em nós, no nosso potencial. Jesus fala, vós sois deuses, né? Vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Por quê? Porque nós temos essa capacidade. Nós temos tudo isso em nós, mas precisamos, os Espíritos nos dizem, que nós ainda não sabemos o poder que nós temos com duas situações, o pensamento e a vontade. Que o pensamento e a vontade são duas alavancas poderosíssimas que a gente ainda não se deu conta de usar a nosso favor. Porque muitas vezes a gente já aprendeu a usar contra nós. Né? Com os nossos pensamentos, às vezes a gente é o nosso pior inimigo. Não é ninguém, somos nós mesmos. Com os nossos pensamentos, com as nossas crenças. Mas que nós podemos reverter isso. Confiando em nós, confiando no nosso potencial, pedindo ajuda aos amigos espirituais que nos fortaleçam, que nos encorajem. Porque sim, meus queridos, nós vamos precisar muito de ajuda. E nós temos essa ajuda. Nós não estamos sozinhos. Deus, na sua perfeição, no seu amor infinito, nos ajuda, nos auxilia, né, fazendo com que esse amigo esteja sempre ali nos cercando de cuidados, de carinho, né, de inspirações no bem. Então que a gente aprenda a fazer essa conexão, né? E aí, para a gente terminar, vai ser lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né? Lá no finalzinho,
dessa passagem aqui, que eu sempre lembro do Zé Manel, Missão dos Espíritas, que é lindíssima. Fica a dica para que todos leiam o capítulo 20, Missão dos Espíritas. A gente vai aqui saber bastante da nossa responsabilidade. Tem uma perguntinha lá no final. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como a gente vai saber se a gente está no bom caminho? E eles respondem: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Finalmente, reconhecê-los-ei pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa comunicação, esse finalzinho aqui, até a Missão dos Espíritas, né, é de Erasto. Então tá lá. Então, é isso aqui, ó. A verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. E pelo desinteresse pessoal, né? Fazer o bem por fazer o bem, né? Não é fazer as coisas como a gente faz, né? Eu vou fazer aqui, vou ajudar aqui, porque a gente vai ganhar alguma coisa lá. Eu e Josi, a gente brinca, né, Josi? A gente falou até lá com o Rogério, falou, a gente tá aqui no abrigo, a gente aceitou a tarefa, o desafio, porque a gente já vai guardar uma vaguinha no futuro pra gente lá no abrigo, né? Então, né, na brincadeira, mas é isso. Não é estar lá esperando alguma coisa, não. É estar lá porque tem prazer de estar lá. É fazer o bem, é se doar por amor, né? É como Jesus recomenda lá na passagem do Evangelho. Quando vocês forem dar um banquete, uma festa, né? Não convidem os seus amigos ou alguém que possa retribuir. Convide os estrupiados, as pessoas que estão na rua. Por quê? Porque eles não vão poder retribuir. O que Jesus quis dizer com isso? Faça o bem, seja caridoso, seja amoroso, mas não fique esperando o retorno. Faça por fazer. E o benefício a gente vai ver depois, né? É ser desinteressado, mas nós ainda temos dificuldade em agir assim. Porque a gente, né, não, esse aqui é o meu interesse, então deixa eu ver aqui se isso vai me... vou fazer isso pra quê? Deixa eu ficar na minha casa, fazendo o que eu quero, né? Não vou me envolver. Porque não pensem, queridos, que ser voluntário em qualquer lugar também é fácil, não. Nós somos seres humanos, lidando com outros seres humanos, né? Então também não vamos ter essa fantasia, que é tudo... Não, nós vamos ter desafios. Nós temos desafios aqui na nossa casa para administrar qualquer lugar. A gente tem dificuldade, às vezes, para administrar a nossa casa, né? Com as coisas todas. Então, também tem. A gente aqui, nós somos humanos. A gente não pode esquecer do fator humano. Então, também né? Ser voluntário é exercitar também, né? Paciência, caridade. Isso faz parte do processo. Bom, então, acho que a gente tem bastante coisa aí para a gente refletir ao longo da semana. Vamos aí nos fortificando e que a gente tenha essa coragem aí de vencer esse desafio que é ter fé, que é confiar, mas a gente sabe que isso é necessário e que isso vai fazer total diferença na nossa vida. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.